que eu escrevo, o que eu falo, eu não direciono as pessoas no sentido assim, faça isso ou faça aquilo. Pode olhar, só olhar na legenda Sim. e tal, raramente eu vou falar, faça isso. Eu vou te dar um dado, eu vou te dar uma interpretação daquele dado com a minha experiência e vou te dar uma hipótese e uma lógica por trás dessa hipótese. E eu pergunto, faz sentido para você? Teste e veja o que vai acontecer com as suas variáveis. Então eu dou sempre os inputs necessários para que a pessoa tenha pensamento crítico. Então essa para mim é o principal da diferença entre aquilo que a gente estava falando da galera que nasceu ontem e está O tentando hack, ensinar né? alguém, de alguém que tem experiência. Porque alguém que tem experiência é humilde o suficiente para entender de que não existe regra, que não existe mágica. De que, cara, vai depender de uma série de fatores e que você, portanto, precisa entender a lógica. É igual entender matemática. Você pode até copiar e colar na prova e passar na prova. Você pode até pegar a colinha do colega do lado, porque você está falando para ele, talvez funcione para você, mas não vai funcionar para sempre. Na hora que uma variável do enunciado mudar, você está lascado. Você não sabe fazer porque você não entendeu a lógica. Xará, boas-vindas ao Game Changers. É um prazer e uma honra ter você aqui. Somos 3 Rafaéis hoje, Caramba, né? O Kiso, o Machado e o Reis. Eu já acompanho teu trabalho há muitos anos. Tive a sorte, as oportunidades de te ver muitas vezes no RD Summit, em eventos aqui em São Paulo, várias palestras, acompanhar a MLabs desde o comecinho. Eu conheci a MLabs através da Carla, né? A Carla acho que foi a primeira parceira de vocês lá na outra empresa que ela trabalhava. E também palestrando para eles, eu acho que numa das convenções lá, você estava palestrando e eu estava, e aí Sim. eu te vi lá e falei, caramba, esse troço é bom. Mas para quem não te conhece, né? Para quem não conhece a MLabs, para quem não conhece teu trabalho, quem que é o Rafael Kiso? Um prazer enorme estar aqui com a trinca, né, de Rafaéis hoje. Muito obrigado pelo convite. Cara, Rafael Kiso. Tô nesse mercado já há mais de 23 anos, então comecei empreendendo já de cara. Nunca fui CLT na minha vida, então já fui empreendedor de cara. Criei um negócio que era uma fábrica de software web. Muito rapidamente a gente passou a se tornar parceiro das grandes agências de publicidade aqui no país. Viramos parceiros de tecnologia deles, portanto, até o ponto que eu pivotei o negócio e transformei ela numa agência digital, que se tornou uma das maiores agências digitais do país, até o momento em que a MLabs nasce dentro dessa agência, com as dores da agência, de gerenciar e administrar múltiplos perfis e marcas nas mídias sociais, sabendo que cada dia uma nova rede nascia, inclusive, né? E aquela dor ficou ali dentro, a gente foi e criou a primeira versão da MLabs, nasceu ali em 2015, e a MLabs muito rapidamente se tornou uma das maiores plataformas de gestão de mídias sociais do mundo. Hoje tem mais de 130 mil marcas recorrentes usando. É a plataforma mais usada hoje aqui do país. A gente começou agora a entrar em outros países, já está em 38 países já. Não com presença física em escritório, mas temos clientes em mais de 38 países hoje. A MLabs traduzida para inglês e espanhol. E essa é a minha trajetória, assim, como empreendedor, em primeiro lugar, acima de tudo. Me formei aí em publicidade e propaganda, depois MBA em marketing, gestão de inovação, e aí não vou falar todos os cursos livres que eu já fiz na minha vida, mas o fato é que eu fui fazendo essa fusão entre exatas em primeiro lugar, depois humanas. Eu fiz ali engenharia de telecomunicações no começo, não terminei, mas eu tive essa veia de exatas desde o começo, porque eu era o programador, né? Então a própria primeira versão da MLabs eu estava lá, codificando ainda, estava ali programando, né? Então já fui de tudo, já fui UX, já fui copy, já fui tráfego pago, né? Já fui de tudo já. E hoje eu tô aqui à frente da MLabs como CMO da MLabs e também ali todos os dias criando conteúdo ali nas redes sociais. Tem os 2 livros, o livro Unbound Marketing, que é, vamos dizer assim, o acúmulo desses 20 e poucos anos, né, de experiência, criando campanhas, criando sites, criando projetos web, criando aplicativos para diversos tipos de negócios, setores, tamanhos. Então eu fui aprendendo muito com os erros e com os acertos. Então o Unbound Marketing ele é um livro que tem um framework estratégico para você construir um planejamento estratégico em ambiente digital. E aí eu também sou coautor da Marta Gabriel, do livro Marketing na Era Digital, que é o livro hoje mais usado aí nas universidades para ensinar marketing em ambiente digital. Como diz ela, não existe marketing digital, marketing é marketing, né? E talvez venha um terceiro livro aí esse ano. Falta-me tempo, mas provavelmente vem. Tamo junto. Só pegar um gancho de algo que você falou ali não só as formações, né, a graduação, as pós-graduações, os N cursos livres. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. Qual que é a importância que você dá para a educação como um todo
né, como um investimento, e principalmente dos cursos livres. Não antagonizando com a formação tradicional de faculdade, de pós-graduação, que acho que é de comum acordo que isso ainda é necessário e vai ser por um bom tempo. Mas da educação livre, da educação autônoma, qual que é a tua visão sobre isso? Assim, né? Vamos falar de conhecimento, né? Todo conhecimento é transformador. Quando você tem um conhecimento, você expande a sua mente. As portas se abrem na sua própria mente, né? Você começa a enxergar as coisas de forma diferente. Então, quanto mais conhecimento você tiver, conhecimento, obviamente, das fontes legais, fontes boas, que tem referência, que tem experiência, é melhor. Então, inclusive de áreas diferentes. Eu na minha vida, aprendi isso muito cedo. Eu tive que fazer, já fiz de tudo, já fiz curso de storytelling, já fiz curso de direção de arte, já fiz curso... Então, assim, eu fui fazendo uma série de coisas. Atendimento ao cliente à direção de arte. Visite coisas que você não gosta, escute coisas que você não gosta. Então, isso vale para tudo, né? Para você ampliar o repertório. Então, eu não sou contra nenhum tipo de conhecimento, desde que você tenha realmente um conhecimento bom, ali, de valor, feito por alguém sério que estudou e que teve experiência naquilo, né? Porque o que a gente mais vê são pessoas que nunca tiveram experiência, que nasceram ontem e se auto-intitulam, por exemplo, um profissional de marketing digital, porque tem um Instagram e começa a ensinar e lançar coisas por aí. É claro, as pessoas não têm noção se a pessoa sabe ou não sabe. Elas vão comprar, elas vão cair, depende muito ali do copy, né? Vai depender muito do copy, inclusive. E você passou de, acho que 250 mil seguidores já, né? Nesse tanto de seguidores, tem gente que é do corporativo, que a gente estava falando aqui nos bastidores, tem gente de massa que consome conteúdos aí de marketing digital no geral, e eu sou meio que um inconformado com pessoas que consomem o conteúdo, vamos dizer assim, o seu conteúdo. Ele dá alguns insights sobre algoritmo, de como ele funciona, de como você performar melhor naquele canal de acordo com os dados que foram trazidos aí durante um tempão do seu campo de estudo. Só que às vezes a galera foca tanto no algoritmo e tentar conhecer e esquece, eu sou inconformado por conta disso, porque as pessoas sabem todas as hacks e todo o funcionamento, mas esquece que o conteúdo ele vem depois da experiência, que é esse acúmulo de conhecimento, que você falou 20 anos para escrever um livro, né? Esse acúmulo de conhecimento para depois você produzir conteúdo. Eu posso estar errado. Tem gente que pode produzir conteúdo sem ter essa experiência antes? Não sei. E aí depois de ter essa experiência, você produz o conteúdo, você utiliza melhor a plataforma com esse conteúdo que você produziu, e aí depois vem uma influência mais categórica de autoridade, né? Então assim, muitos dos seus seguidores muito provavelmente não têm a experiência. E estão te seguindo para produzir um conteúdo dentro de um Instagram, principalmente, que é, vamos dizer assim, o mais hypado. Eu tô errado na minha visão? Acho que tem vários assuntos dentro disso que você está falando, né, nesse contexto. Primeiro, né, o que eu escrevo, o que eu falo, eu não direciono as pessoas no sentido assim, faça isso ou faça aquilo. Pode olhar, você olha na legenda Sim. e tal, raramente eu vou falar, faça isso. Eu vou te dar um dado, eu vou te dar uma interpretação daquele dado com a minha experiência e vou te dar uma hipótese e uma lógica por trás dessa hipótese. E eu pergunto, faz sentido para você? Teste e veja o que vai acontecer com as suas variáveis. Então eu dou sempre os inputs necessários para que a pessoa tenha pensamento crítico. Então essa para mim é o principal da diferença entre aquilo que a gente estava falando da galera que nasceu ontem e está tentando ensinar, né? Alguém de alguém que tem experiência. Porque alguém que tem experiência é humilde o suficiente para entender de que não existe regra, que não existe mágica. De que, cara, vai depender de uma série de fatores e que você, portanto, precisa entender a lógica. É igual entender matemática. Você pode até copiar e colar na prova e passar na prova. Você pode até pegar a colinha do colega do lado, porque você está falando para ele, talvez funcione para você, mas não vai funcionar para sempre. Na hora que uma variável do enunciado mudar, você está lascado. Você não sabe fazer porque você não entendeu a lógica. Você só copiou. Você só copiou. Agora, quando você entende a lógica, cara, pode mudar o que for, pode vir a pergunta que for, você sabe se adaptar àquela situação e fazer ter o resultado acontecendo. E é isso que eu tento ensinar de alguma forma, que é muito mais em cima de pensamento crítico. Então eu vou colocando sempre a lógica, vou colocando dado, vou colocando os insights e vou gerando hipóteses na cabeça das pessoas. Hipótese de horário, hipótese de hashtag, hipótese de legenda. E vou mostrando o que eu sei que as pessoas não sabem, porque a gente, enquanto MLabs, a gente tem contato com as plataformas, a gente estuda as documentações das APIs, dos códigos, etc. A gente tem reuniões com engenheiros. Então a gente sabe coisas que não estão ali explicitamente em nenhum lugar. E isso é importante a galera saber. Então tem algumas lógicas importantes. Mas dificilmente eu falo, faça isso ou faça aquilo. Então acho que esse é o ponto que você está colocando.
A galera não tá lá, por isso que eu tenho conseguido, na minha opinião, ter um bom engajamento, porque a turma toda elogia esse tipo de postura. Sim. Fala, cara, você não tá aqui querendo passar a fórmula pronta. É o que mais tem hoje, né? Mas existe a chance de alguém sem a experiência construir conteúdo e isso ser viável no longo prazo? Então, o ponto é, dá pra você crescer, né? Porque acho que, traduzindo essa pergunta muitas vezes, né? Dá pra eu crescer nas mídias sociais copiando o conteúdo de alguém? Dá, entendeu? Ou sem saber muita coisa, né? O fato, exatamente, dá, porque o que a gente mais vê é isso. Não é que a pessoa não tem experiência, ela está copiando o que alguém escreveu. Na maioria das vezes, acho que, eu não sei, agora é um data quiz aqui que não é fundamentado. Cara, provavelmente 90% de tudo que você tem na internet é copiado de 10% que é a fonte da parada, entendeu? Eventualmente vira um trend, né? Que aí todo mundo copia porque faz parte de uma onda, mas já aconteceu várias vezes de ver um humorista faz uma sketch e aí, de repente você vê várias pessoas fazendo ou igual ou muito similar, né? E num tempo curto de dias. Depois aquilo morre. Você fala, pô, tá todo mundo falando o tempo todo a mesma coisa. Exatamente. Bem colocado sobre as trends, né? Até o evento do TikTok era feio copiar. Né? Se você visse, putz, você viu o Kiso copiando um post do Reis, fala, caraca, todo mundo ia falar, meu, ô Reis, olha aí o que você tá fazendo e tal, pô, não dá. Agora no TikTok falou assim, olha aqui que legal, copia, faça igual. Aí todo mundo faz igual e não é feio. Por quê? Porque aquela pessoa que é anônima conseguiu ter sucesso, que é visualização, viralização do dia pra noite, porque copiou uma trendzinha qualquer. Isso deu, de alguma forma, muita visibilidade para pessoas que não têm conhecimento nenhum, por puro entretenimento, né? Por entretenimento. E é isso que preocupa tanta gente hoje no mundo, né? Da gente estar cada vez mais banalizado. Só entretido, Só né? entretido, ninguém tem profundidade em nada, todo mundo na casquinha, etc. Com conteúdos efêmeros, rasos, curtos, né? Enfim, mas o fato é esse. Quem tem de fato a experiência está criando algum conteúdo. Numa teoria de rede, né, até da teoria dos grafos, a gente vai ter os alfas e os betas. Muito poucos são alfas, que são tipo assim, o engenheiro do Instagram, o engenheiro do LinkedIn. Essa pessoa está escrevendo num blog. Ela nem tem o Instagram, por exemplo. Ela não está viralizando numa trend. Ele nem está lá. Ele está escrevendo num blog. É tipo o CEO que está no Twitter. Ou só no LinkedIn, ele não está em outros lugares. Esses são os alfas, que são as pessoas que de fato estão fazendo alguma coisa. A pesquisa e desenvolvimento, o produto, está ali olhando as novas tecnologias e falando sobre aquilo que está acontecendo. Aí você tem os betas, que são as pessoas que pegam aquela informação e moldam aquilo de uma forma que consigam traduzir aquilo para a sociedade. Né? Muitos jornalistas são os betas, etc. Agora, dentro da rede social, o que a gente mais tem são os betas. É todo mundo copiando alguma coisa. E essa coisa foi copiada de alguma coisa. E assim, quem que é de fato o alfa? E aí é onde eu faço o meu trabalho. Né? O meu trabalho, particularmente, é eu estar sempre conectado com os principais alfas. E de vez em quando eu sou alfa. Né? Quando eu estou fazendo a própria pesquisa. Porque pela MLabs a gente faz pesquisas também de mercado. Né? Tem a pesquisa do panorama dos social media no Brasil. A gente tem várias outras pesquisas. Que a gente pesquisa de engajamento no Instagram. Então, como a gente tem uma base grande de dados na MLabs, porque a gente tem trilhões de posts de diversos segmentos do Brasil e do mundo, né? A gente consegue fazer ali, naquele Big Data, com inteligência artificial, chegar a muitas conclusões legais e ajudar todo mundo. Então esse é um papel, né? De ajudar mais pessoas a terem sucesso através das mídias sociais por esse tipo de conhecimento. E quem tá ouvindo, assistindo a gente tá falando assim, pô, mas aí eu quero seguir o alfa, quero pegar conteúdo do alfa. Como eu descubro quem é o alfa? É um trabalho de curadoria, né? Um trabalho de curadoria que tem preço, inclusive, que é tempo, né? Tempo e ler. E ser profundo, porque muitas vezes o alfa não está na internet. Esse é o fato. Porque muitas das coisas que eu ensino hoje, na minha mentoria, nos meus cursos, em muito lugar, cara, foi de livro que eu li há anos atrás. Né? E são as correlações que eu fiz com aquele fundamento com alguma coisa que está acontecendo hoje. É a história do marketing digital, que não existe, é o marketing. Né? O marketing é marketing. Então tem muito fundamento muito importante, por exemplo, frequência. A história da gente, se a gente for impactado diversas vezes por uma marca, por exemplo, é óbvio que a gente vai lembrar mais dessa marca. Mas tem um fundamento que vem já do off, da indústria off, de mídia há décadas, de frequência de exposição, estudos da Nielsen, estudos.
E aí agora a gente começa a ver quantos posts eu tenho que fazer no Instagram. Aí o cara que nasceu ontem fala, não, é a formulazinha, receitazinha do bolo. Faz 3 stories por dia, 1 Reels por dia, tá aqui o resultado. Você vai crescer 10x. Independente do que tiver de conteúdo ali, né? É, aquela coisa, faça tanto. Fala, mas da onde que você tirou que tem que ser esse número? Ah, porque eu fiz e funcionou. Mas aí você só está olhando o seu ângulo pessoal. Aquilo não necessariamente vai servir para todos. Isso é o erro clássico, né? Você ensinar as pessoas com base num único ângulo que é o seu, pessoal. Sem, de fato, extrapolar aquilo para o resto. Então, frequência é um exemplo clássico. Existe frequência média ideal, mas a frequência de impactos que eu tenho que fazer na mesma pessoa para ela ter lembrança de marca e intenção de compra. Quando eu pego essa informação, que é um fundamento de lá de trás, e trago para os dias de hoje, aí eu falo, bom, então se eu dividir impressões por contas alcançadas, eu tenho a frequência. Quantas pessoas eu alcancei, então, nesta semana, e quantas vezes eu alcancei essas pessoas na semana? Puxa, alcancei 1.2. Sabendo que a frequência média ideal é de 2 a 3, segundo o estudo da Nielsen, e da Meta, falei, bom, então deveria aumentar o número de posts, porque assim aumenta a probabilidade de aparecer para as mesmas pessoas. Ou melhor, talvez eu possa então ir lá e promover esse post para alcançar as pessoas certas, na frequência certa. Porque no orgânico eu também não sei quem que eu estou alcançando de fato, né? Vai que eu viralizo pelos motivos errados. Pior coisa que pode acontecer. Eu alcanço um monte de gente desqualificada. Aí você vai conectando a lógica. Fala, bom, então agora eu estou no controle, eu sei o que eu estou fazendo. Em vez de estou fazendo porque alguém falou. Né? Não, eu estou fazendo porque eu sei o que eu estou fazendo. Você até soltou uma informação aí que a frequência tem que ser, o impacto tem que ser 2 vezes para aquela pessoa, para que ela esteja mais apta a comprar de você alguma coisa ou receber mais informação. A Meta, junto com a Nielsen, né, a Meta encomendou então um estudo ali junto com a Nielsen, antes de ser Meta, né, era Facebook na época, e eles chegaram à informação de que se você impactar uma pessoa 2 vezes na semana, por semana, 2 a 3 vezes por semana, isso elevaria em 95% de chance dela lembrar de você. Então, se perguntado quais dessas marcas você se lembra, 95% de chance dela apontar a sua marca se você apareceu 2 vezes naquela semana para ela. E aumenta também a curva de intenção de compra, só que a intenção de compra vai depender da mensagem que estava sendo passada. Se você estiver fazendo uma dancinha, aumenta a lembrança, mas não aumenta a intenção de compra, né? Ela vai lembrar do Reis dançando, mas não vai querer comprar nada dele. Você fez já curso de dança, não? Não. Você não dança, Eu né? nem sei dançar. Ele tá falando, mas eu vi um ads dele bem informal esses dias. Não, mas aí é outra técnica, eu vou te falar. Chique. Aí o fato é, então assim, você tem a lembrança de marca e intenção de compra, depende da mensagem. Então, quando a gente entende que tem que ser por semana, e aí os estudos todos mostram lá com dado estatístico que se não for por semana não funciona, porque é a história, né? Se você não é visto, você não é lembrado. Então, não adianta você acumular uma frequência 8 no última semana de um mês e não ter aparecido para a pessoa o mês inteiro. Isso não vai elevar assim do nada, né? Você vai, na verdade, encher o saco da pessoa de tanto que você apareceu para ela. Ela vai te classificar como spammer, sei lá o quê. Então, você tem ali um estudo baseado nisso. Então, lá dentro do Instagram, dentro, sei lá, de qualquer plataforma, se você aparecer 2 vezes para a mesma pessoa, você aumenta muito a chance dela lembrar de você e a intenção de compra também. Só que no orgânico, é muito difícil você saber se você realmente alcançou a mesma pessoa. Então, vamos lá. Se eu fiz um post 1 na segunda-feira, eu alcanço 100% dos meus seguidores? Não. Então, todo mundo já sabe disso, não precisa fazer nem cálculo, né? A gente alcança hoje em torno de 12% dos nossos seguidores, isso é a média Brasil, no Instagram. Beleza, aí eu faço um post 2 na terça-feira. Eu vou alcançar todo mundo dos meus seguidores? Não. Eu vou alcançar as mesmas pessoas do post 1? Provavelmente também não. Você vai alcançar uma outra parcela de seguidores, uma parcela inclusive de não seguidores, porque o Instagram pode te distribuir de alguma outra forma. Aí você faz um post 3. Você vai alcançar as mesmas pessoas aqui? Talvez uma parcela do 1, talvez uma parcela do 2 e uma parcela nova. Para aquela parcela que houve sobreposição, você fez a frequência 2, apesar de ter feito 3 posts. Então essa é a lógica. Não é o número de posts igual ao número de frequência de impactos. Não, você pode ter aparecido para a mesma pessoa. Se você dividir o número de impressões, que é o número de vezes que o post apareceu no feed, pelo número de pessoas alcançadas nos últimos 7 dias, quando a gente vai no painel analítico lá, você vai lá e filtra pelos últimos 7 dias, divide impressões por contas alcançadas, você tem então a frequência. Bom, se eu imprimir 10 vezes para 5 pessoas, significa aparecer 2 vezes para cada uma dessas 5 pessoas. Então a gente fez uma frequência 2. Então, no orgânico você consegue calcular, mas não necessariamente aquelas 5 pessoas são 5 pessoas que têm o seu perfil do público-alvo ideal. E aí é onde entra a história toda, a gente planejar
campanha, planejar mídia paga, etc. e tal, para alcançar as pessoas certas. É claro que se você fizer um conteúdo e for consistente no que você está fazendo de conteúdo, você vai atingir as pessoas que se interessam pelo conteúdo. Então, por isso que é tão... por isso que é uma armadilha você ficar criando conteúdo para entrar em trend. É uma armadilha você criar conteúdo, muitas vezes falando da sua vida pessoal. Por que é uma armadilha? Porque você pode atrair pessoas erradas. Na maioria das vezes, atrai pessoas erradas. Aí você tenta vender alguma coisa depois, aquelas pessoas não... Não converte. Esse é um problema, por exemplo, de influenciador, no estereótipo influenciador de lifestyle. Porque influenciador de lifestyle, por natureza, fala de si. Daquilo que come, daquilo que faz, daquilo que... viagem que faz, etc. Então ele fala de múltiplos assuntos. Porque não tem um assunto. Ele não é especialista em nada. Ele está falando da vida dele, da vida dela. Então essa pessoa tem o quê? Popularidade, notoriedade. Ela muitas vezes traz seguidores por aspiração. Nossa, eu gostaria de ser essa pessoa. Tá? Só que na hora que ela vai vender uma camiseta, não vende. Porque ela não é especialista em camiseta. Ela não é autoridade em camiseta. Tá? Então tem esse problema. Agora, uma outra pessoa aqui, engenheiro de camiseta, sei lá o que, especialista em moda, vai falar, cara, isso aqui é a camiseta que se você vestir vai te dar esse estilo, vai não sei o que, isso aqui, a taxa de conversão vai ser muito mais alta. Mas não é uma pessoa popular, não tem notoriedade, mas tem autoridade. Aqui é melhor, na minha opinião é muito melhor aqui, porque não é um concurso de popularidade, a gente não está num concurso de popularidade, a gente está num concurso de autoridade, cara. Quem vende com mais consistência e frequência com maior taxa de conversão pelo menor preço. Então esse é o ponto da história, porque muita gente defende, né, ficar entrar em trend. Pode entrar? Pode. Se você tiver condições e ter a certeza que você está entrando numa trend para falar daquilo que você sabe, num contexto daquilo que você vende, tá tudo certo. Mas o contraposto desse influenciador, que é o lifestyle, ele acaba virando um canal de venda de outras marcas e não, talvez, dessa pessoa mesmo. Porque a pessoa tem um lifestyle ali, as pessoas se conectam pelo lifestyle e algumas marcas têm como representação esse lifestyle. Você acha que então que é um perigo porque você fica meio como funcionando só como um canal de outras marcas e aí você não tem um conteúdo técnico para você vender coisas próprias suas. É mais ou menos por aí? Tudo é questão de taxa de conversão e custo de aquisição de cliente. Se você está fazendo uma parceria com o influenciador e o custo de aquisição ainda está dentro do que você pode arcar, né? E a taxa de conversão, por mais que seja menor do que um outro canal que é mais especializado, mas ainda está compensando, está tudo bem. A questão é que muitas vezes o próprio influenciador não consegue vender mesmo a camiseta. Vai fazer uma parceria paga e não vende nada. É porque, primeiro que já não foi feito esse trabalho, né, de fazer um match de fato da marca, da brand persona da marca com o influenciador para que esse exercício que ele esteja fazendo esteja correto. É o mesmo lifestyle, é o mesmo perfil do público-alvo da marca, etc. Né? Mas, de fato, é melhor se for um influenciador por consequência, mas é uma autoridade. Então, influência, todo mundo é influente em menor ou maior grau, certo? Você na sua vida pessoal, com a sua roda de amizade, você também influencia as pessoas. Por menos seguidores que você tem, você está influenciando as pessoas de alguma forma. Então, influenciador todos nós somos. A questão é que tem um influenciador profissional, sabe? Ele vai quitar aqui meu cartão, sou influenciador. Eu sou muito mais da linha do criador de conteúdo que se tornou influenciador por consequência, porque é um formador de opinião, é um especialista na área. Aí eu prefiro, quanto marca, me associar a essa pessoa, que é um influenciador no final do dia, mas é uma autoridade naquilo que faz, naquela área. Então minha taxa de conversão vai ser maior do que ir só pelo número de seguidores ou pela popularidade. É óbvio que tem as marcas que são também populares. E aí tá tudo bem. Para um iFood da vida faz sentido estar associado ao Flow. Um banco. Até o dia que o cara do Flow fala uma bobagem, ele fala, não, eu não apoio mais. Poxa, você já associou sua imagem com aquele cara. Sim. A MLabs ela tem um impacto muito grande no cenário de marketing digital no Brasil. Você acabou de falar, 130 mil clientes. É muita coisa. São muitas empresas. E tem muitas agências que administram a conta de vários clientes dentro da conta da agência. Então, você falou 130 mil marcas, né? São marcas, exatamente. Então, assim, é muita coisa. E pegando o gancho desse último teu comentário, é uma discussão que eu tive em alguns momentos aí no último mês. A diferença entre influência e formação de opinião.
né? Tem gente que é formador de opinião e tem 3 mil seguidores. E tem gente que tem 300 mil seguidores e não tem influência nenhuma na prática, né? E aí tem essa questão dos dois cenários de marketing digital que a gente tem. A gente tem esse cenário mais B2C, né, do influenciador, da notoriedade, da popularidade, que está em busca basicamente de fama, né, de visibilidade, e você tem aquela pessoa que faz o uso profissional, que tem como objetivo vender alguma coisa relacionada ao negócio dela, ainda que seja um curso. Baseado na tua experiência e pensando assim, muito na tua postura, né, de seriedade, de serenidade, de consistência, de orientar quem quer fazer a coisa do jeito certo. Eu percebo alguns alunos que eu não converso que eles têm um ressentimento. Eles falam, poxa, eu faço um conteúdo tão bom, tão profundo, eu não alcanço ninguém. Né? E aí vem uma pessoa lá e fala uma bobagem e alcança 500 mil pessoas. Cara, exatamente o ponto que você estava debatendo. Para quem faz o conteúdo profundo, o que essa pessoa pode esperar? Né? Eu percebi claramente na minha conta agora, eu perdi 800 seguidores, mas o engajamento da conta dobrou. Então eu falei, tá ótimo, porque quem parou de seguir é porque não tinha mais interesse, o conteúdo passou a alcançar quem tinha, e essas pessoas passaram a interagir mais, sem basicamente mudar o que estava sendo produzido. Eu não consegui identificar a fonte do problema, mas o problema se tornou uma solução. Né? Então, para quem não está em busca dessa popularidade, quais seriam os teus conselhos, as tuas recomendações? Pô, o que a gente tem que entender, olhando para o cenário de plataformas de mídias sociais, é que a gente tem plataformas de redes sociais, Instagram é uma rede social, LinkedIn é uma rede social, Facebook é uma rede social. O TikTok não é uma rede social, é uma plataforma de mídia social. O Pinterest não é uma rede social, é uma plataforma de mídia social. O YouTube não é uma rede social, é uma plataforma de mídia social. Qual que é a diferença? Uma coisa está contida na outra, obviamente. Né? Quando você tem uma rede social, você tem mídias sociais. Mídias sociais são as mídias feitas pelas pessoas, dentro de um sistema que tem um efeito de rede. Então você tem esse efeito de rede, tem a distribuição. Mas a mídia é feita por pessoas, portanto, mídia social. Mas as plataformas de redes sociais, então redes sociais digitais, elas foram criadas sob a teoria dos grafos, que é uma teoria matemática, que você tem um autor e tem as conexões desse autor para distribuição de alguma coisa. Então, quando você cria um conteúdo no LinkedIn, ele tem que olhar quem é o Rafael Reis e tem que olhar as conexões de primeiro grau para distribuir para essas conexões, e todo mundo que interagiu nesse conteúdo, que teve interesse nesse conteúdo, talvez ele distribua para o segundo nível de relacionamento, que é o segundo grau de distância ali no LinkedIn, que tem também interesse naquele conteúdo. Então você vê que depende muito dessas conexões, porque é uma rede social. O Instagram é a mesma coisa, você cria um conteúdo, ele primeiro entrega para uma amostra de estatísticas dos seus seguidores, e se os seus seguidores prestam atenção, interagem, tomam uma ação e tudo mais, dá sinal então porque aquilo é relevante, ele começa a distribuir e distribuir. Então vai sempre ter essa cadeia. TikTok não. TikTok não foi criado sob a teoria dos grafos. Então ele fala assim, eu sou um aplicativo de entretenimento, baseado em vídeo. O que mais importa é o conteúdo. Pouco importa o autor e as suas conexões. Então se você acabou de entrar no TikTok, tem 0 seguidores, e você fez um conteúdo que interessa as pessoas, porque a inteligência artificial vai buscar pelos interesses, eu vou te distribuir. Por quê? Porque eu quero reter as pessoas aqui dentro. Quanto mais tempo elas passarem aqui dentro, mais anúncios eu posso mostrar, mais dinheiro a gente pode reter. Mais ou menos assim. Então, tem muita gente que já me manda até print, falando, Kiso, é verdade mesmo, acabei de entrar, já tive 200 visualizações no meu primeiro vídeo. Tipo, 0 seguidores, 200 visualizações. Aí teve gente que já teve milhares de visualizações com 2, 3 seguidores, por causa disso. E o que é interessante é que no TikTok, se você presta atenção em um vídeo, por exemplo, um vídeo meu, apareceu para você agora um vídeo meu, você prestou atenção, 70% de retenção, então sei lá, 1 minuto, você ficou ali 70% desse 1 minuto assistindo, pelo menos, o TikTok falou, esse conteúdo reteve o Reis. Aí mostrou para outro, reteve essa outra pessoa também, ela não pulou, assistiu. Então vou mostrar para mais pessoas, porque isso vai ajudar a reter mais pessoas. Imediatamente você vai ver mais conteúdo meu. Então, assim, na hora que aparece um conteúdo meu e você assistiu, aí você passa 3, 4, 5 vídeos depois aparece de novo um conteúdo meu. Não um conteúdo novo, conteúdo de antes de ontem. E depois aparece um conteúdo da semana passada para você. Imprime bastante, né? No mesmo dia. Então ele tá pouco se lixando se é do mesmo autor. No caso do Instagram,
como uma rede social, até no próprio blog do Instagram, tem lá uma declaração. A gente evita mostrar conteúdo do mesmo autor no mesmo dia, porque eles têm muito conteúdo para distribuir. Ele quer dar uma oportunidade para todo mundo. E tem essa história. Então você tem os dois contrapontos. Então quando a gente fala assim, cara, eu vou criar um conteúdo agora, né, sendo mais profundo ou mais raso. Se você é bom no conteúdo, se você tem de fato um conteúdo excelente, eu aconselho você começar no TikTok do que começar no Instagram. Porque o TikTok está muito mais bonificando quem faz um bom conteúdo do que o próprio Instagram. No Instagram, por conta da teoria dos grafos, você primeiro tem que criar autoridade no Instagram, depois criar visibilidade. Então é um caminho, você tem que ter seguidor para ter visibilidade. É um caminho. O que é seguidor? No começo é seu pai, sua mãe, sua família. Vai dar like em tudo, tá ok. Mas o fato é, quanto mais pessoas parecidas com o público que você quer ter como audiência curtir, engajar, para mais pessoas ele vai entregar parecida com aquilo. Então você vai crescendo mais rápido. Por isso que é sempre ruim você atrair pessoas erradas, né? Principalmente no começo. Então no começo todo mundo dá like em tudo, porque te conhece. É igual no Facebook, quando você entrou a primeira vez no Facebook. Você não entrou pelo conteúdo, você entrou porque você me conhecia. Porque eu trabalho com você, porque eu estudei com você. Você não entrou pelo conteúdo de ninguém, você entrou pelo relacionamento. E aí a pessoa fazia um post do aniversário dela, sei lá, do gato dela, você dava um like. Não importava o conteúdo. No LinkedIn ainda é um pouco assim. Ainda é um pouco assim, porque muita gente ainda não entra no LinkedIn pelo conteúdo, né? Foi lá porque tem o networking ali, né? Tal. E a pessoa posta qualquer coisa, você vai dar um like, porque você quer respeito, conexão, networking. Então ainda tem um pouco disso. Então, prestem atenção nessa história, né? Se eu tenho um conteúdo muito bom, se eu sei que é um conteúdo legal, dê chance, vai lá pro TikTok, porque a galera tem preconceito com o TikTok. E o TikTok, gente, só vai entregar conteúdo para quem se interessa pelo conteúdo. Ele não vai entregar para um bando de criança que não tem nada a ver com o seu conteúdo. É claro que no começo ele vai testar os seus interesses. Então você, enquanto usuário, quando você entra no TikTok, ele pega tudo que está bombando e vai mostrar para você, para te testar, para ver o que você se interessa. À medida que você vai usando, e você pode ir declarando de fato, isso aqui eu não quero ver mais, isso aqui eu quero ver mais, ele vai moldando. E fica muito bom, cara. Fica tudo muito bom. Mas daí, pra construir profundidade, você tá falando de topo de funil, né? Pra construir profundidade, aí é melhor a rede social baseada na teoria dos grafos, porque daí você tem a conexão, né? Essa conexão é uma coisa muito forte, porque você posta alguma coisa, as primeiras pessoas se conectam, as conexões dessas pessoas depois se conectam, e aí você pode se relacionar com ela pós-conteúdo ou durante conteúdo. Então, no momento de profundidade, a teoria dos grafos aí talvez tenha vantagem, né? Sim, não. Tanto que sempre que eu falo sobre estratégia, eu falo, é óbvio que você não é uma escolha, estar um ou estar no outro. Para você formar comunidade, criar de fato uma jornada de ponta a ponta, o Instagram é imbatível. É imbatível. Você consegue ir por todas as etapas da jornada, inclusive de pós-venda, criando conteúdo exclusivo para cliente, relacionamento por inbox, dá para fazer live exclusiva só para quem é cliente. Dá para fazer um monte de coisa. Então, porque ele é uma rede social, então você consegue criar esse relacionamento. Mas isso não necessariamente determina a profundidade de conteúdo. Profundidade de conteúdo você consegue ter no YouTube. YouTube não é uma rede social. Você consegue ter no próprio TikTok, que está incentivando vídeos acima de 1 minuto na horizontal. Para quem criou o vídeo curto e todo mundo copiou. Olha só você. Agora o cara vem e fala, manda um e-mail para a gente fez esse teste. A gente gravou alguns vídeos horizontais para YouTube. Eu subi numa conta no TikTok que eu abri quando ele inaugurou lá anos atrás e nunca usei. Subi vídeos de 8, 9 minutos. E ele teve mais interação do que ele teve no Instagram, por exemplo. Por quê? Porque é uma janela de oportunidade. Então, nesse momento, eles estão impulsionando automaticamente vídeos acima de 1 minuto na horizontal. Isso é declarado. Eles mandaram e-mail para um monte de gente, eu recebi esse e-mail, falando, olha, incentivamos você a criar, você que é um creator, incentivamos você a criar um vídeo acima de 1 minuto. Na horizontal, se você fizer isso, a gente vai impulsionar o seu conteúdo. Você não vai conseguir monetizar, porque eles não vão te dar dinheiro pelas views, mas eles vão impulsionar. E é isso que está acontecendo agora, entendeu? A vida é irônica, né? Você começou a dar o exemplo ali das redes, eu vejo muito isso com o LinkedIn. Rafael Kiso comentou o post de Rafael Machado. Eu falo, quem é Rafael Machado? Pô, vi 3 posts do cara, o cara é bom, vou seguir. E aí você vai ampliando essa rede. E teve um post que eu fiz, eu acho, não lembro mais se ano passado ou retrasado, acho que foi retrasado, fim de 2022, e que foi uma aula de copy, ele foi realmente para testar.
Eu falei, o fenômeno TikTok está matando as redes sociais. Né? Então é aquela a teoria dos opostos lá de você ter um inimigo. Né? Então o meu inimigo ali era o TikTok. Aí eu falei, poxa, o Twitter acabou de lançar uma timeline de vídeo. O YouTube, que sempre foi uma mídia social de destino, você vai até o vídeo para assistir o vídeo inteiro, para escutar uma música, para assistir um podcast. Criou os shorts e começou a forçar shorts. Sim. A hora que você abre o aplicativo ou entra lá no site. O LinkedIn começou a ter uma trend de fazer... uma tendência de exibir mais lives, de exibir mais vídeos. Não lembro qual, o Instagram começou a forçar a barra no Reels para os vídeos de 1 minuto e meio. Eu falei, cada rede social estava perdendo a sua essência para fazer frente ou para copiar o que o TikTok estava fazendo. E aí, a hora que você polariza, né, eu culpei o TikTok, aí vem os defensores e aqueles que concordam. Né? E aí o pessoal se mata nos comentários, o post explode. Engajamento é alto. Esse post, se eu não me engano, ele teve 400 ou 500 comentários, ele alcançou 800 mil pessoas. Caramba. Sendo que eu tenho, sei lá, 25 mil seguidores no LinkedIn, né? Então, foi esse efeito de rede. Sim. E aí o pessoal se matando nos comentários e compartilhando. Né? Aí eu concordo, e um monte de gente, eu discordo. Então, quando o pessoal fala que a sociedade está muito polarizada, eu falo, está. Não vai retroceder. Ela sempre foi assim. É da natureza humana essa polarização. Né? Ali eu fiz um teste de copy, escrevi o post, eu falei, eu acho que isso aqui vai funcionar. Funcionou muito melhor do que eu esperava, mas me mostrou esse efeito de rede do LinkedIn. Você me fez lembrar de uma tese que é muito importante, né? As mídias sociais são sociais. É sobre as narrativas humanas e as suas polêmicas e as suas conversas. Então, se elas são sociais, portanto é sobre conversas. Então, para você ter resultado legal, ou você entra numa conversa, ou você cria uma conversa. Muitas vezes a marca ela não está fazendo nenhuma das duas coisas, ela está empurrando uma propaganda pura. Ela só está interrompendo uma conversa que as pessoas estão tendo. Por isso que ela não consegue ser bem sucedida, por exemplo, no Instagram. Agora, as marcas que sacaram isso, elas ou entram numa conversa ou elas criam uma conversa. Então, que nem agora aconteceu da Stone. Da Stone. Né? Eu ia puxar essa, óbvio, né? Aí as outras marcas entraram na conversa, certo? As outras Sim. tentaram surfar e entraram na conversa. Mas a Stone criou uma conversa. Só pra gente dar um contexto pra quem estiver assistindo isso daqui a alguns meses. Alguns meses depois. Explica um pouquinho o que é, porque esse momento vai se perder rápido. A social media da Stone provavelmente tinha ali no seu celular a seção logada no Instagram da conta da Stone. Tava ali no seu pré-carnaval, no meio da rua, e fez os seus stories, dançando, marchinha com a galera na rua e tal, e postou na conta da Stone. Nada demais se não fosse na conta da Stone, né? Exatamente, na conta da Stone. Ainda bem que não mostrou nada demais, porque foi assim, ainda tava tudo bem ali. Aí a galera toda começou, meu Deus, a social media vai ser demitida, né? E aí todo mundo, não demita a social media, não demita a social media. Aí as marcas entraram no Twitter, entraram na onda, entraram na conversa para apoiar a social media, né? E aí entrar na brincadeira. Entraram numa conversa. Mas o que eu quero dar de exemplo é CarMed Fine. CIMED, uma das maiores na indústria farmacêuticas, tem o produto CarMed, que é um protetor labial. Fizeram uma collab com as balas Fine e criaram um protetor labial com sabores das balas isso Fine. hypou, hein? Nasceu, o primeiro vídeo, Epicentro, foi da Carla, que é a vice-presidente da CIMED. Ela fez um vídeo na fábrica mostrando esse processo no TikTok. O primeiro vídeo nasceu no TikTok. E a Carla já tem criado conteúdo nas plataformas de mídias sociais. Então ela já está, de alguma forma, inclusive, executando uma estratégia dela como C-Level Creator, que é uma das melhores estratégias hoje, é você, enquanto dono do negócio, se tornar o maior influenciador do seu próprio negócio. Criando não é de conteúdo. hoje, né? Então. Vamos combinar, isso já tem décadas. Mas exatamente. O mundo de social media exponencializou isso, né? Não, e ela não tem melhor pessoa para falar do seu próprio produto do que o dono do negócio, né? Então ela tá ali falando. E aí a galera começa a perguntar, pô, que legal, onde que eu encontro? E naquele momento eles não tinham distribuição ainda. E aí o João, que é o irmão dela, que é o presidente da CIMED, tinha feito já um acordo comercial e vendeu todo o primeiro lote para uma única rede de farmácia. Eles nem sabiam que aquilo ia ser um sucesso. Ele vendeu, ou seja, ele resolveu o problema dele. Falei, cara, vendi tudo. Ele saiu comemorando. O fato é que aquilo, de alguma maneira, ganha um corpo. Todo mundo que estava buscando e caçando o produto não achava. Aqueles que achavam, faziam um vídeo, postavam no TikTok. Quando eu achei, sabor tal, não sei na onde.
virou uma corrida pelo tesouro e todo mundo que achava postava também. No dia 1º de maio de 2023, a hashtag CarMedFin no TikTok tinha um pouco mais de 1,6 milhão de visualizações. No dia 30 de maio, dias depois, já tinha mais de 160 milhões de visualizações nos vídeos que falavam daquele produto. Eles venderam 40 milhões de reais em 10 dias em produto, esgotou tudo. E as outras farmácias que não tinham, brigaram com eles, inclusive. Falaram, cara, como é que você Também cria um era negócio, cliente, todo mundo né? tá vindo aqui Sim. procurando produto. E, enfim, aí depois eles fizeram uma live shopping, live commerce, B2B, só para farmácia, para vender a nova versão do CarMed BFF, novo lançamento. Venderam primeiro para as farmácias numa live. Usaram o conceito de live shopping com Larissa Manoela, com influenciadores que faziam parte ali da marca deles e tal. Então veja o que essa história traz pra gente. Eles criaram uma conversa. É muito mais difícil, mas eles conseguiram criar uma conversa e todo mundo fala até hoje da história da CarMedFin. Isso é difícil, mas isso funciona. Quando você consegue, então a história de mídias sociais, de entrar em conversa, criar conversa, polêmica ou não, você está entrando em conversas existentes. Você está entrando em polêmicas que já existem, só que as pessoas não estavam falando. Ou elas não tinham ainda a oportunidade ou o fórum para discutir aquele assunto e você deu o palco para a galera. Mas essa falta de não saber como criar uma conversa ou entrar numa conversa não é pela, vamos dizer assim, mesmo uma grande marca vai ter um time de social media que vai ser responsável por isso. E normalmente esse time de social media ainda precisa de uma certa experiência para se sentir à vontade ou criar esse contexto como estratégia. Não é falta de conhecimento que faz as marcas não se comunicarem bem ou criarem conversas e serem muito propagandistas? Não é algo que vai melhorando com o tempo ou isso... Sem dúvida, é falta de conhecimento estratégico, principalmente, né? Falta de conhecimento do que é a raiz de rede social. E aí a galera acha que é apenas mais um canal de vendas puro, né? Mais um canal de propaganda, mais um canal de mídia, portanto. E não é, né? Como você bem colocou, é um canal de relacionamento. É um canal de conversa, relacionamento. É um outro nível de jogo. E aí quando você começa a sacar isso, tem marcas que já sacaram isso. E aí elas começam a se dar muito melhor do que as outras, que já entram fazendo panfletagem pura. É tipo, tá no farol. O Burger King é um dos melhores exemplos disso, né? Que gera conversa pra caramba, né? Muita discussão. Gera Porque, muita conversa. de novo, eles usam a cópia antagonista, né? O McDonald's tem aquele posicionamento neutro, bonitinho, ESG, fofinho, e o BK é justamente o arqui-inimigo, é o Coringa, né? Ele entra zoando, ele faz brincadeira. Outro dia apareceu na minha timeline de 3 pessoas diferentes a história de que o Burger King ia pagar $1 milhão para quem conseguisse mudar o nome das ilhas McDonald's. Cara, esse cara, quem criou isso sabe tudo de ser humano, né? Porque é justamente isso. Exatamente. Ele criou uma notícia em cima de uma zoeira, né? De uma brincadeira. Obviamente que se alguém conseguir $1 milhão vai ficar muito barato pela mídia espontânea, né? E aí, assim, milhares de comentários, todo mundo engaja, né? Tanto assim, ai, que ofensivo, que ridículo, que não sei quanto. Brincar. Eu acho sensacional isso, essa capacidade de fazer parte da conversa. Xará, você falou uma coisa muito legal que é essa pessoa conhece muito sobre pessoas, né? E eu acho que é uma dificuldade do profissional de marketing ser muito bom, porque marketing está inserido dentro do mundo, né? E marketing, para você fazer um bom marketing, você precisa saber do produto. Para saber do produto, você precisa saber do modelo de negócio. Precisa saber do mercado, da cultura, do sistema, de pessoas, né? De mundo. Quanto mais conhecimento você tem desse amplo, que não é só o marketing ali, mais você consegue ter essas... E para você saber de mundo, vai 20 anos, pelo menos, né? Eu vejo a MLab se apropriando disso nos eventos. Por exemplo, eles criaram as almofadinhas com os emojis, né? Então, em cada evento tem algumas... Quando saiu o livro do Kiso, eles fizeram a gentileza de me mandar um kit com o livro e tem lá a almofadinha. E tem uma delas, do Smile, que tá lá na cama do meu filho até hoje, que ele adora. Né? Entender esse comportamento. O profissional de social media tipicamente usa o emoji, né? Se comunica através disso, as pessoas usam, aí você transforma aquilo num objeto colecionável. Né? Então cria essa afeição com a marca, essa proximidade. Marketing de performance, foguete da traction. O Kiso vai ganhar um também. Boa. Não, tem várias nuances nisso aí que vocês estão falando, né? Porque assim, primeiro que o marketing é um guarda-chuva. E muitas vezes o que a gente está falando
é o tal do P de promoção, né? Do produto, preço, prazo, promoção. Cota. É só promoção. É só aquela parte da comunicação. E a galera acha que tá fazendo marketing. Não tá fazendo marketing. Você só tá ali num pedacinho tentando promover ali seu produto, serviço com propaganda pura. Só que antes de você ter ali essa propaganda, você deveria ter se preocupado em ter feito um produto ou um serviço bom, que tem fit de mercado, que resolve um problema real e tal. E muitas vezes o negócio não tem um produto bom, não tem um serviço bom, não está não está pegando as mídias sociais e alimentando a sua inteligência de negócio, alimentando para melhorar produto e serviço, simplesmente está querendo vender para o próximo. E aí quando a gente pega um Instagram ou qualquer rede social, porque é rede social, você tem o pós, né? Você tem a pós-venda, você tem as pessoas falando, criticando, comentando negativamente, aí você tem um Reclame Aqui, que hoje é o 5º site mais visitado do país, 30 milhões de sessões, e 1/3 da galera não vai lá para reclamar, vai lá para ver a avaliação. Eu lembrava de um número até maior, cara, tipo 80% das pessoas não não interagem, ele é um site de reputação. É só para ver se aquela Você marca existe, entra o para produto saber, é bom ou não. não é nem para saber se a marca dá problema. É para saber assim, quando der problema, como é que eles vão me tratar como cliente, né? Aí tem uma frase do Edu, né, um dos fundadores lá do Reclame Aqui, que é essa, né? Empresa boa não é aquela que não tem problema, é aquela que resolve. E é justamente isso, né? Porque todo mundo tem problema em algum nível. Sim. O fato é, se você resolver, problema. se você está resolvendo, se você está mostrando transparência nessa situação, né? Cara, desculpa, vou resolver o problema e isso não vai acontecer de novo. Esse é o processo, né? E, portanto, aquelas marcas que são mais sustentáveis, principalmente em mídias sociais, entenderam que mídias sociais não é só propaganda. Mídia social é para você, de fato, ter uma inteligência de negócio, relacionamento e terá, né, o seu produto ou o seu serviço com aquilo que as pessoas estão falando, até para criar novas coisas, né? Eu costumo falar em aula que o Reclame Aqui é o STJ da reclamação. O cliente ele tenta ligar no 0800. Aí ele cai lá na URA, digita um monte de número e não consegue falar com ninguém. Aí ele entra no chat para falar com um ser humano. Ele fala com um chatbot que também não resolve coisa nenhuma. Joga ele para o Zendesk para ele se virar lá na ajuda. Ele não consegue. Aí ele vai na mídia social, ou ele bota uma reclamação ali nos comentários, ou ele manda uma inbox. Também não resolve. Aí o cara fala, bom, não quer me atender, eu vou no Reclame Aqui. Última instância. Né? Então é a última instância da reclamação. Então, pô, se você está pensando na questão do relacionamento, você não teve a competência de resolver isso dentro do site, dentro do 0800, dentro do WhatsApp, pelo menos na rede social você tem que estar de olho, né, antes do problema escalar. Você tem a oportunidade de frear o problema ali antes dele escalar. E hoje dá para fazer isso. Eu não sei se dentro do MLabs tem essa funcionalidade, acho que tem, monitoramento né? da marca. Não, de social listening não. Não. A gente nunca quis entrar nessa seara, por conta até das limitações das APIs. Pode perceber que tudo foi se fechando, né? Então o Facebook fechou, tudo. Então as ferramentas de mídia de monitoramento, elas ficaram limitadas a monitorar apenas aquilo que acontece no seu perfil. Não dá para pegar mais o que falam sobre a sua marca por aí. Até mesmo no Twitter, o X, que era aberto, o Elon Musk foi lá e fechou e tornou ela paga. E é muito caro. Isso acaba com empresa, inclusive, né? Acaba com ferramenta como modelo de negócio, né? Isso é um grande risco. Mas né? a parte de responder comentário, inbox e não, tal... isso dá para fazer pela MLabs. Então, mas não dá mais nesse sentido. Mas não dá para classificar comentário, sentimento, análise de sentimento, né? E entender... mas o cara tá ali na ferramenta. Chegou uma interação. Você viu que aquela interação é uma reclamação, é prioridade 1, né? Não dá para deixar... Então... Se você me der uma oportunidade de falar sobre isso rapidamente, que é o seguinte, né? Eu trabalhei para várias marcas na época da agência e tudo, fazendo social listening para grandes marcas. E esse era um erro clássico, era só resolver os problemas. Por quê? Porque é natural, você quer resolver alertou aqui um monte de gente falando mal, você vai dar prioridade para responder aquilo. Só que você tem um monte de brand lover aqui do outro lado. Eu amo essa marca, eu amo esse produto e tal, e você caga literalmente para as pessoas, porque você está resolvendo o problema, porque você priorizou resolver o problema. Em tese não tem nada de errado, você está fazendo certo. Só que não deixe de lado a galerinha lá, né? Então assim, você tem que fazer no mínimo uma gestão de tempo para responder X aqui e X aqui. Os neutros, beleza, você deixa lá em stand-by. Mas, o brand lover, ele vai virar até defensor, vai te ajudar nesse processo depois futuramente. Então você alimentar os brand lovers é muito bom também nas mídias sociais. Você deu um gancho para uma coisa que a gente estava falando nos bastidores. Tem um termo que está ganhando um novo contexto aí no último ano, que é o UGC. Né? Roubei sua pergunta, né? Não.
Aliás, fazer um comentário rápido aqui. Uma vez uma aluna perguntou como é que a gente percebe quando tá ficando velho? Eu falei, a primeira vez que você fala a frase, na minha época, você assumiu a idade. Ou fala mal da geração anterior. Não, mas aí já virou padrão, né? Então, falou, quando eu comecei a trabalhar no digital, e eu comecei com usabilidade, arquitetura de informação, experiência do usuário, a gente chamava de UGC, né? User Generated Content, o conteúdo efetivamente gerado pelo usuário num comentário, num review, numa avaliação. Então você postava no blog e naquela época a maioria dos blogs tinha comentários e as pessoas comentavam. Você nem tinha rede social ainda. Num site como a Amazon você entra e faz a avaliação de um produto, aquilo era entendido como conteúdo gerado pelo usuário. Agora está mudando, né? O termo está ganhando uma nova conotação. Então, quando as pessoas criam um conteúdo sobre um produto ou sobre uma marca, aquilo tem sido classificado como UGC. Aí vou puxar o gancho do que você acabou de falar. Poxa, você tem os detratores ali na linguagem do NPS, né? Você tem 20 caras reclamando e você está priorizando eles. E você tem 2.000 ali que amam a marca e você não está se relacionando com eles. Como usar essa oportunidade desses 2.000 aqui através do UGC? Hoje eu uso muito o NPS como parte da estratégia. Então você passa a pesquisa de 0 a 10 o quanto você indicaria, né, meu negócio, meu produto ou serviço, todo mundo que dá 9 ou 10, então, portanto, é promotor. Isola essas pessoas e começa a seguir essas pessoas, por exemplo, no Instagram. Pergunta para elas, né, qual é a arroba delas, etc. Ou descubra de alguma forma, mas se você tiver um bom CRM ou pesquisa, se a pessoa ama a sua marca, esse relacionamento vai ser fácil. Começa a seguir essas pessoas. Começa a criar conteúdo exclusivo para elas. Coloca elas como amigos próximos, por exemplo, nos stories. E dá para fazer não só nos stories, dá para fazer no feed já agora, conteúdo exclusivo para amigos próximos, dá para fazer live via StreamYard ou via OBS só para amigos próximos. Então agora é possível então você alimentar os seus promotores. E eles vão ver que eles são exclusivos, porque a bolinha vai ficar verde. Então aumenta o nível de experiência, aumentando o nível de experiência, aumenta a probabilidade dessa galera engajar, compartilhar, levar adiante a sua mensagem. Ou seja, você está realmente criando promotores nas redes sociais. Não fica só no NPS, entendeu? A pessoa deu 9 e 10, mas você não fez nada. Então, assim, não é um promotor nada. ainda, né? Você só obrigado, né? Exatamente. É um aspirante a promotor. Ela vai, no máximo, te indicar para os amigos lá, sei lá, na rodinha dela. Mas, cara, você precisa aproveitar o efeito de rede. Você precisa aproveitar essa pessoa te falando de você ali no Stories. Porque aí ela vai atingir 800, 1.000 pessoas, sei lá quantas pessoas. E quanto mais pessoas você tiver 9 ou 10... fazendo uso desse tipo de estratégia, é o efeito exponencial. Mais gente vai saber que você existe através de uma prova social, através de uma pessoa real que comprou e consumiu o produto. Essa é a melhor estratégia. Então é quando você tem premeditadamente um programa que transforma cliente em promotor. Então tem que ter conteúdo para essa galera. Você pode ter um programa de fato que ensine, inclusive, os 9 ou 10 a criar conteúdo. A Boticário fez mais ou menos isso, não necessariamente usando NPS, mas eles selecionaram 200 consumidoras acima de 40 anos, treinaram elas para criar conteúdo, que não é então o review, né, não é o depoimento, é de fato para criar conteúdo, para que elas pudessem falar sobre pele, idade, envelhecimento e o produto. Tem o lance da identificação, né? A mulher de 40 criando para mulher de 40, a mulher de 50 para mulher de 50. Porque eles identificaram que existia uma oportunidade, melhor, um gap no mercado, que não tinha influenciadores abaixo de 40 anos falando de maquiagem, pele, etc. Só tinham as mais novas. E aí eles entenderam que isso era uma oportunidade para levantar uma bandeira. Tudo que você levanta uma bandeira forma comunidade, é mais fácil. E aí criaram a geração boutique. Se você pegar essa hashtag no Instagram, tem mais de 9.000 posts feitos com essa hashtag. 200 consumidoras. Ou seja, funciona, porque a Boticário não seria capaz de fazer 9.000 posts, mesmo se fosse, não teria isso, o né? Pela escala, baixo, é bem representativo. É bem né? representativo. É bem representativo. E você vê que nesse tipo de teoria, nesse tipo de estratégia, aliás, o conteúdo em si, ou pensar demais o conteúdo nem é tão importante. O efeito de rede é mais importante do que o próprio conteúdo, né? Obviamente que eles treinaram para que as pessoas criassem um conteúdo, mas não deve ser um conteúdo super diferencial, um conteúdo... É um conteúdo. É que a força está na rede, né? Muito bem, a força está na rede porque é uma rede social. Isso não funcionaria em outro... No TikTok não teria o mesmo efeito. Porque ali a gente está falando de nano-influenciador, de você transformar cliente em nano-influenciador. É sobre você ter um impacto local praticamente ali naquela pessoa.
E essa pessoa fica super feliz porque ela está sendo reconhecida pela própria marca e todo mundo quer ter um pouco de destaque nas mídias sociais, etc. Só que isso em escala. Então você vê que o efeito de rede é tipo a ideia do long tail, né? Você tem ali um monte de nano falando sobre aquele assunto e atingindo pessoas que se interessam por aquilo na escala, isso tem uma boa representatividade. Então, de fato, assim, não é que não importa o conteúdo, mas você tem uma pessoa que está falando do jeito dela, tem autenticidade, tem originalidade, não é um copia e cola, não é uma trend, não é um banco de imagens, né? Porque muita marca só usa banco de imagens. Realmente tem uma autenticidade, isso tende a ter muito mais conversão do outro lado na hora de escolher um produto. Eu só aprendi essa lição na marra. Eu lembro um dos caras que trabalhou com a gente, que era um gestor de mídia fantástico, que era o Henrique Prado. E ele falava, Rafa, você tem que dar mais a sua cara. Não precisa produzir. Pega o celular e sai falando. Eu falei, cara, eu não sei fazer isso. Não é da minha natureza fazer isso. E aí toda vez que eu ia gravar, vinha para esse esquema. Estúdio, iluminação, câmera, roteiro, planejar e tal. Pela insegurança de falar na câmera. E aí, ao longo dos anos, todas as vezes que veio um insight, eu gravei no improviso, foram os que mais tiveram engajamento, os que mais tiveram alcance, os que melhor funcionaram. Né, que é justamente essa questão da autenticidade. Você tá ali para ver gente de verdade, né? Você tá ali sem maquiagem, sem produção, sem iluminação, sem a firula, a tese do meu novo livro é conteúdos que engajam e vendem mais. E por que essa é uma tese muito importante? Porque é muito subjetivo. O que é um conteúdo bom? O que é um conteúdo bom? Todo mundo fala, não, você tem que produzir conteúdo bom. Cara, mas o que é conteúdo bom? Meu sócio sempre faz a pergunta, bom pra quem? Não, porque você acabou de dar esse exemplo. Não, bom é porque esteticamente é bom, parece profissional, mas, pô, quando eu fiz do outro jeito funcionou melhor. Então, o que é um conteúdo bom? Aí eu tô tentando tangibilizar o que é um conteúdo bom, que não apenas engaje, mas que de fato também traga resultado. Resultado financeiro, conversão, etc. E aí eu cheguei num estudo da BCG, Boston Consulting Group. Encomendado por quem? TikTok. Os caras fizeram um trabalho juntos para tentar achar o que está fazendo um conteúdo de vídeo curto vender mais. E aí eles chegaram a algumas porcentagens e tal, de alguns elementos, atributos que tem que ter na comunicação. Um deles tem que ser autêntico. E autêntico significa que tem que aparecer alguém, tem que estar aparecendo uma pessoa. O segundo tem que ter uma autoridade. Então, uma coisa é autenticidade. Está aparecendo alguém. Pode ser uma pessoa qualquer. Agora, se essa pessoa qualquer também for uma autoridade no assunto daquilo que ela está falando, seja no jeito que ela está falando, passando autoridade, ou seja de fato uma autoridade reconhecida porque é uma pessoa que já é conhecida no mercado, você já tem dois elementos importantes aqui. Então tem o Reis, que é uma pessoa, e você tem ele que é uma autoridade. Aí é video first, atualmente, né? Video first. Então, pô, melhor do que aparecer só a foto do Reis posada num carrossel. Que é o que a gente vê também, né? A gente vê muitos experts ou autores que é isso, é o carrossel e a foto dele no carrossel. Cara, é muito melhor em vídeo porque você está falando, você tem sua linguagem corporal, é mais autêntica, é mais original. E tem uma narrativa que é baseada ou em storytelling ou em uma narrativa educacional. Então tá lá escrito isso, cara. E a gente é muito mais de educacional, a gente é mais de ensinar, mais professor, tal. Ou seja, a pessoa ela sai melhor do que ela entrou do post. Ela aprendeu alguma coisa, é intelectualmente interessante. É um conteúdo que ele é útil. Ele economiza tempo e dinheiro das pessoas. Ou seja, é o conteúdo que é mais compartilhável. É o conteúdo que a pessoa quer marcar alguém no comentário falando, olha isso. Cara, esse é o conteúdo que engaja e vende mais. Não só engaja. Você puxou uma coisa que era uma das minhas questões aqui que eu queria trazer para você. Que você veio muito de programação, engenharia, dados e o marketing é de humanas. E algumas coisas de fato são intangíveis, né? O que é um conteúdo bom? O que é autenticidade? Né? O que é ser você mesmo? São questões mais humanas, né? Você acredita como profissional, sendo essa pessoa de dados, que existe mágica no marketing? Ou tudo é possível ser mensurado? Eu não conhecia esse estudo da BCG, por exemplo, que tentava traduzir o que era conteúdo bom. Mas eu sinto muita falta disso, porque, pô, a autenticidade também é uma coisa abstrata. Então, existe um pouco de mágica ainda, ou em algum momento tudo vai começar a ser extremamente mensurável e vai falar assim, se você se comportar dessa forma aqui, segundo o que você é, porque você é isso, vai funcionar.
Tudo é mensurável, e a prova disso são os algoritmos de recomendação. Porque alguém programou aquilo lá para recomendar o conteúdo que aparece para você. E ele recomendou a partir de qual premissa, de qual heurística. Porque assim, ele tangibilizou aquilo que significaria um conteúdo bom para você, que te reteria mais tempo no Instagram, no TikTok, etc. Então já está tudo tangibilizado. Só que é óbvio que tem inteligência artificial baseada em máquina, aprendizado de máquina. Então ela está aprendendo com seus sinais. Não necessariamente alguém foi lá e declarou no código, apareça mais isso, né, para tal pessoa. Ele está olhando tudo com base em sinais. Então o Instagram chama de sinais sociais mesmo. Sinais de comportamento. Comportamento de atenção, comportamento de engajamento. Então é o que eles chamam de ressonância. Pensa comigo. É um outro estudo também, tá? Que eu vi. Estudo, assim, técnico, né? Então, por que as pessoas não encontram os estudos? Porque é a história dos alfas. Você tem que você não pode ter preguiça, entendeu? Para você conseguir chegar num artigo científico desse e ler o artigo científico. Porque tá lá. Qual que é a história? Uma coisa é atenção, outra coisa é retenção, outra coisa é engajamento. O conjunto disso é ressonância. Nesse estudo ele está explicando isso. Então, o mais importante para os algoritmos é a ressonância. Por quê? Porque se eu não tiver atenção, eu não tenho o resto. Por isso que é tão importante hoje chamar atenção. Porque se você começa um vídeo e você não chama atenção, acabou. Você pode ter feito o conteúdo da NASA. Ninguém vai ver. Porque você não conseguiu chamar a atenção das pessoas. Então o que o Reis fez foi pela polêmica, é chamar atenção. Primeira coisa, chama atenção. Depois que você chamou atenção, você precisa reter a pessoa pelo conteúdo. Seja de entretenimento, seja educacional, seja o que for, você tem que reter a pessoa. Então você vai segurar ela por um tempo, porque aquilo é muito bom para ela. Então é difícil de falar o que é bom para a pessoa. O que é bom para a pessoa significa a retenção, entende? Então você tangibiliza o que é bom pela retenção. 70%, 60% de retenção, 80% de retenção. Então na hora que eles olham e falam, pô, teve 70%, na média está em 70% de retenção esse vídeo aqui. Eu vou distribuir mais, porque pela média de todos os vídeos, os conteúdos que mais retêm as pessoas estão acima de 70%. Então ele já tem ali e ele até te avisa, né? Esse seu conteúdo alcançou 80% mais do que a média dos últimos posts. Então, assim, não é que ele pega no detalhe, ele está pegando pela retenção. Beleza, tive atenção, tive retenção. Alguém tomou uma ação. O que é ação? Um like, comentário, compartilhamento, etc. A ação faz com que a pessoa entre num outro nível de consciência sobre aquele conteúdo. Concordam comigo? Porque a pessoa prestou atenção, ela assistiu e ela foi comentar o negócio. Para ela comentar, meu amigo, ela tem que racionalizar alguma coisa. Ela tem que ter lido o seu legenda, tem que ter prestado atenção. Né? Ele parou e fez um esforço cognitivo, né? Exatamente. Ele foi além, ou ela foi além, e é isso que eles chamam de ressonância, porque, pô, não é só prestar atenção. Porque prestar atenção hoje é assim, né? Ah, que legal. Ah, legal. Agora, legal, assisti, li a legenda do Reis. Caramba, será que é verdade? Será que não é verdade? Vou deixar minha opinião. E a pessoa deixou a opinião. Esse é o The Ultimate Game ali, né? Caramba, a pessoa comentou, poxa, ela compartilhou. Porque para ela compartilhar, ela assistiu tudo, certo? Porque ela está endossando aquilo, ela está mostrando para alguém porque ela assistiu tudo. Ou ela leu aquilo, né? Então, para eles, na hora que você tem esses sinais de ressonância, principalmente no último nível, é o que é bom. E aí eles começam a mostrar mais, e mais, e mais, e mais. Então tá tudo tangibilizado. Tá tudo já foi programado. E é isso que eu estou tentando traduzir, porque é uma lógica. Ela não é assim, né? Não dá para você escrever. Bom é quando aparece uma pessoa de cabelo curto ou cabelo longo. A coisa do pessoal que é raso, né? A interação mais importante é o salvar. Então, no último slide do carrossel, peça para o usuário salvar. A fórmula, né? Cara, para começar, eu consigo provar que o salvar não tem relevância nenhuma. Eu consigo provar isso pela própria MLabs. Pela própria MLabs você tem um gráfico lá dos melhores posts e você consegue isolar os fatores. Comentário, like, compartilhamento e salvamento. E você tem a curva de alcance. Quando você isola tudo e deixa só like, tem uma correlação. Quando você tem mais likes, a curva de alcance aumenta. É exatamente assim. Mais likes aumenta, menos likes diminui, mais likes aumenta. Aí você isola comentário para feed. Correlação direta. Mais comentários aumenta o alcance, menos comentários diminui o alcance. Pega salvar. Um monte de salvar, a curva de alcance aqui embaixo. Pouco salvar, em outros posts a curva de alcance está lá em cima. Por quê? Porque apesar de teve pouco salvamento, teve as coisas mais importantes para a ressonância, que é comentário.
que é compartilhamento. Para feed, principalmente falando de Instagram, para feed, comentário é a ação mais difícil de ser feita. É a ação que é mais rara de acontecer. E, portanto, tem mais peso para a tal da ressonância. Porque se ela é mais rara, portanto, quando há comentário, porra, esse post aqui foi bom, que a pessoa pensou. O like é uma dedada. O like é fácil. O compartilhar é uma dedada, busca a pessoa, marca e envia. O comentário, pô, a pessoa tem que escrever. Né? É outro nível, né? É uma ressonância, aí eu mostrei um uma esforço pesquisa cognitivo muito maior, né? Então, eu mostrei uma pesquisa recente aqui do brasileiro, acho que foi da Opinion Box, não falha a memória, que mostra como é que os brasileiros interagem nas mídias sociais. Quem dá like com muita frequência, raramente, etc e tal, o comentário é o último. Então, assim, fica claro que mesmo perguntado, não é nem pelo dado da própria rede social, mesmo perguntado, as pessoas concordam. Comentário, eu não comento, é raro comentar. Então, quando tem comentário, aquilo pesa mais. E aí a correlação é direta com o comentário. Com salvamento, tanto em Reels quanto em feed, a correlação não é direta. Você vê assim, muito salvamento, pouco alcance. Depende muito mais dos outros fatores de interação do que do salvar. E qual que é a Então, sua já que é para falar de polêmica, Então vai. vamos falar de polêmica. Eu fiz um webinar faz poucas semanas sobre as tendências de comportamento, consumo, inteligência artificial para 2024, 25, 26. E um dos dados que eu usei ali é do Gartner, né, do relatório de tendências deles para 2024. E a tendência 4 era de que 50% das pessoas iam diminuir a interação e o uso de redes sociais até 2025. E eu correlacionei isso no webinar muito com a questão de saúde mental. Está todo mundo muito desgastado com o excesso de atenção, com o excesso de tela, com ansiedade. A gente nunca teve tantos índices tão altos de ansiedade, de depressão, de suicídio. O 2023 foi o ano com recorde de suicídios no mundo. Né? O projetado era 700 mil e parece que extrapolou em mais de 10%. Eu ainda não vi a estatística fechada da OMS, mas foi nessa casa. E muito se atribui ao excesso de consumo de rede social. Sim. Você que está imerso nesse ambiente o tempo todo, acompanha isso, como é que você enxerga essa tendência? Como é que você vê isso acontecendo com todos os dados que você tem na mão? Bom, o fato objetivo é que é uma droga, né? A gente está ali viciado nisso. A gente passa muito mais tempo já hoje nessas plataformas de mídias sociais do que com pessoas e com outros canais e tudo mais, né? E aquilo é dopamina a curto prazo, né? Dopamina simples, rápida e tal. O fato é, se a gente começa a entender que aquilo é um problema de saúde mental e tudo mais, aqueles pais vão começar a fazer com que os filhos evitem de usar as mídias sociais. Então, em tese, tem uma diminuição longo prazo. Não, talvez 2025, acho que está muito curto esse aí. Mas teria uma diminuição. Só que isso é para quem tem informação, tem consciência. A grande massa da população não tá nem aí, cara. Tá na onde? No Kawaii para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro com visualização. Então, na verdade, é o efeito oposto. Algumas plataformas estão incentivando que você fique o dia inteiro porque eu tô te monetizando se você ficar lá assistindo o vídeo. Eu reparei isso no TikTok. Sua conta liberou não sei o que para $100. Então. Eu falei que eu nem sei o que é, né? Não me chama atenção, mas... Aí vem pra pergunta, né? Que é a pergunta mais polêmica. No fim do dia, o que ganha? A consciência ou o dinheiro? Porque no fim do dia você fala, eu te dou R$10 por dia se você ficar o dia inteiro assistindo o vídeo aqui no Quai. A pessoa vai ficar, cara, pra ganhar 10, cara, é assim, porque a grande massa tá lá, ganha dinheiro. Aí você tem todo mundo que começou a entender que dá pra ganhar dinheiro fazendo conteúdo, cria conteúdo. Aí você tem os grandes youtubers, que hoje criam conteúdo por puro entretenimento e ganham muito dinheiro. É claro que essas são as raras exceções, mas todo mundo acha que vai ser o Neymar, acha que vai ser o MrBeast, né, e tal. E fica criando conteúdo o dia inteiro. Aí os pais falam, cara, esse moleque não sai do computador, fica fazendo essas besteiras, banheiro de Nutella, não sei o que e tal, né? Aí sempre tem um que vai lá e ganha dinheiro. Aí você fala, putz, e aí, que tá... Por isso que eu falo, de quem ganha no final do dia, dinheiro ou a consciência? Porque na prática, deveria ser assim, né? Não importa que isso dá dinheiro, isso tá errado. Não vai fazer, porque isso vai te fazer mal para o resto da vida. Se essa lei fosse verdadeira, muita coisa não aconteceria, né?
Se essa lei fosse verdadeira, muita coisa não aconteceria, né? Qual A lei consciência que você falou? ganhada do dinheiro. Exatamente. Então, assim, no final do dia, dinheiro. Porque até o mesmo pai é corrompido, a mãe é corrompida quando vê o filho ganhando dinheiro com view. Uhum. E aí fala, não, beleza, então você está dando dinheiro, então tá tudo bem. Não precisa nem estudar mais, tipo, continue. Como se aquilo fosse durar para a vida toda. Mas a gente vai ficar escravo do algoritmo porque a gente vai construir conteúdo para o algoritmo entregar. Mas meio que sempre não foi assim, a gente sempre não se vendeu, a gente sempre não fez coisa para se encaixar em grupos sociais, para ganhar dinheiro, né? Talvez o problema nem seja tanto a tecnologia, talvez ela tenha expandido um pouco mais esse problema e colocado mais na cara. Mas é meio que a gente sempre se vendeu para se encaixar num grupo social ou para ganhar dinheiro, né? Não deixa de ter razão. Deixa de razão, porque na verdade a tecnologia só expande aquilo que já acontece de fato na sociedade. Potencializa. Isso é verdade. Mas é óbvio também que a tecnologia molda muitos comportamentos, né? Porque se a gente não tivesse, por exemplo, a banda larga que a gente tem hoje no celular, de download e upload, você não teria esse fenômeno também acontecendo. Então uma coisa vai alimentando a outra. Mas é fato, a própria Marta vem estudando muito isso, ela fala... A tecnologia molda o comportamento da sociedade, e não o contrário, geralmente. Né? Então, a gente vai ver os carros elétricos agora, etc. Tudo que vai acontecer de inteligência artificial vai deixando a gente cada vez mais preguiçoso, ou mais, sei lá, mais imediatista para tudo. Então, a gente vai ter mais pavio curto, talvez, do que a gente já tem hoje. Já estamos, né? Resolver pelas mídias sociais, né? Então, esse é um ponto que realmente é para refletir. Mas eu não acho que vai acontecer isso que a Gartner está falando em 2025. Minha aposta não seria essa. Você falou que ia ser polêmico, né? Eu quis trazer o elefante para a sala ali, porque eles falam de uma outra tendência ali, que é de que até 2028, metade do tráfego orgânico de busca, né, de Google, Bing, Yandex, DuckDuckGo, vai cair e vai ser substituído pelo SGE. Né, pela experiência de busca generativa. O que faz todo sentido. Mas aí tem sempre o porém. Vai substituir o tráfego de buscas informacionais. Não vai substituir o tráfego de busca transacional. A transacional vai continuar existindo. Mesmo que o Google continue entulhando o Google Shopping na página de resultado, esse tráfego vai para algum lugar para converter. Então, assim, vai existir? Vai. Aí tem um outro gráfico ali da pesquisa da We Are Social, que ele mostra a tendência de uso de busca e de redes sociais em cada geração. Né? Então, de 45 a 64, depois de 35 a 54 e por aí vai. E você vê que nas gerações mais velhas usa-se mais busca e menos rede social, até que você chega na geração Z e você tem mais uso de social do que busca pela primeira vez. Aí você olha só esse recorte, você fala, então eu tenho que começar a fazer social e esquecer de concentrar em busca. Só que aí a hora que você olha a faixa de renda, né, a geração Z detém 3% da riqueza, enquanto a geração lá de baixo detém 28% da riqueza. Então usa menos rede social, mas compra muito mais. Então nunca dá para olhar uma variável só. Um debate que eu sempre puxo, que acho importante ouvir tua opinião sobre isso, que as pessoas costumam ser muito definitivas com algumas visões. Então, tipo, o TikTok vai substituir o Instagram. Não sei o que vai substituir aquilo lá. Lá atrás foi o Snapchat vai matar o Instagram. Sim. E hoje, quando a gente olha perfil de uso, não. O uso do Instagram cresceu, o uso do TikTok cresceu, o uso do YouTube cresceu. Você fala, gente, mas isso é infinito? Eu falo, não, as pessoas estão dormindo menos, estão trabalhando menos, estão passando menos tempo com os outros, estão comendo usando o celular, estão transando menos, né? Passam mais tempo em rede social. Então, um novo canal ou uma nova mídia, ela não está matando as outras, elas estão se interrelacionando, né? Sim, você está tomando tempo de alguma outra parte da sua vida, né? Hoje, na média, o brasileiro usa 8.2, 8 plataformas de mídias sociais diferentes. De YouTube, a Pinterest, a Instagram. E a gente esquece muitas vezes que o YouTube está nesse bolo, né? Porque parece que o YouTube não é do mídia social, mas é. E a gente usa... E é a única plataforma de mídia social que a gente usa na televisão. E ele consegue ser as duas coisas, né? Porque ele é a segunda maior plataforma de busca do mundo e ele é uma das 3 ou 4 maiores plataformas sociais também. Não, se você olhar em audiência, ele é a maior.
daqui do Brasil, por exemplo. Tempo tem mais de audiência, retenção, né? não retenção, em número de usuários, tem mais número de usuários no YouTube no Brasil do que no Instagram. São 146 milhões de usuários no YouTube e 139 milhões de usuários no Instagram. O TikTok bateu 100 milhões de usuários brasileiros agora. O Facebook já está lá para baixo. O Facebook já está morrendo. O Facebook agora está com... Tá lá para baixo, ainda está um pouco acima do TikTok, mas está com 116 milhões e vem caindo. Já era maior. Já esteve em 127, só para ter uma dimensão. Né? E o LinkedIn? LinkedIn tem 63 milhões de usuários brasileiros agora, 63 vem crescendo. É uma das que, em percentual, ela cresce bem ano a ano. Então isso é legal. O Twitter não. E onde mais tem conteúdo gerado pelo ChatGPT. Hã? O LinkedIn. O LinkedIn tá desesperador. Não, inclusive o próprio LinkedIn introduziu, dentro da própria ferramenta do LinkedIn, né, AI generativa para escrever job, para escrever sua bio. Então eles também estão incentivando que a galera use de alguma forma. Então, assim, o YouTube ele tá lá. E é a única plataforma que a gente assiste na televisão. As outras todas a gente está aqui, na nossa palma da mão, ou no desktop. Então, você tem olhando até pelo ponto de audiência, tem até o fato das pessoas estarem assistindo televisão, tem mais gente na história do sofá, né? Tem mais gente vendo. Então, a audiência é grande, assim, do YouTube. Não para shorts, porque o shorts você tem que ir pro celular mesmo, né? Mas ali pro vídeo comum, o YouTube, cara, é vencedor. Então, assim, o brasileiro, ele usa bastante. E quando você olha no Your Social, olha e tal, você vê que o Brasil sempre está em segundo, em terceiro no máximo, né? Quais são os países, assim? Em colocação. O Brasil, ele está, assim, em terceiro lugar no mundo para boa parte das plataformas de mídias sociais. Sempre os Estados Unidos e a Índia estão ali na frente, em termos de número de usuários, para Instagram, para tudo mais. E número de influenciadores, porque o Brasil é forte nisso. É o país número 1 influenciadores no Instagram. Tem mais influenciador do que engenheiro, né? Tem mais influenciador do que médicos, né? Não, empata com o número de médicos. Mas não, é que o fato assim, né? Esse foi um estudo da Influence Scope. Tem 500 mil influenciadores no Brasil, o que equivale ao número de médicos, vamos dizer assim. Né? É mais do que o número de médicos, equivale ao número de engenheiros, exatamente. Só que tem um outro estudo da Meta, que foi encomendado e tal, pelo acho que é Factworks, se não me falha a memória, e eles chegaram à conclusão que o Brasil tem 20 milhões de creators. Então você tem os influenciadores que fazem public post, teve lá o seu hashtag publi, eu fiz tag, dá para você de fato entender que aquela pessoa vive daquilo, e tem 20 milhões de creators que criam conteúdo ou são wannabes de influenciadores, uma coisa nesse sentido. Então, num país de 214 milhões de brasileiros, a gente tem quase 10% da população como creators. O que numa amostra estatística, extrapolando isso para a população, a gente está falando que todo mundo, em tese, quer ser creator ou quer ter um destaque, né, que alguma coisa assim. Então o Brasil sempre está ali. Número 1 influenciadores no Instagram, número 2 influenciadores no TikTok, está sempre entre segunda e terceira posição em várias plataformas de mídias sociais. Então a gente usa muito. A gente fica cada vez mais tempo no mídia social. E você tem razão, a gente já tem usado mais as plataformas de mídias sociais para buscar muitas coisas do que o próprio Google. Um estudo do próprio Google, né, mostrando que para produtos e serviços, o Instagram, inclusive, está em primeiro antes do próprio TikTok, porque o número de usuários do Instagram ainda é maior, então no número bruto, mas o TikTok, em termos de busca, é muito melhor do que o Instagram. Então o resultado de busca do TikTok para o GC, quando você está procurando produto e serviço, ele é melhor. Então, para a geração Z, já é o TikTok de fato. Não é difícil ganhar da busca do Instagram, né? Que sempre foi terrível. Mas esse ano vai ser o ano da busca do Instagram. Declaradamente eles vão investir na Finalmente busca eles vão fazer a busca funcionar, porque nunca de funcionou, fato né? a inbox e a busca são bizarramente mal desenvolvidas. E você viu que... eu até falei disso no webinar, né? Falando para as pessoas lerem a matéria e não só o título. Né? Aquela clássica matéria do TechCrunch que falou, geração Z, 40% da geração Z busca no TikTok e não no Google. Falei, pera, vamos ler a declaração. Né? Num grupo de teste com uma amostra de pessoas americanos que vivem no noroeste americano, ou seja, têm acesso à tecnologia, à educação, já é uma classe socioeconômica mais privilegiada, no ambiente de teste. Quando solicitados a buscar um restaurante, 40% buscaram no TikTok ao invés de buscar no Google. Ok, isso claramente dá uma visão de onde as coisas vão chegar. Na geração Z, o tempo de uso de rede social já é maior do que de busca. Né? Vai acontecer
Mas aí teve um outro estudo também que eu vi de uma agência de propaganda americana que identificou 100 palavras que eram mais buscadas em redes sociais do que no Google. Só que a hora que você vai ver a lista das palavras é meio óbvio, né? É nome de cantor, é nome de banda, é marca de carro, é dica de maquiagem, o que logicamente faz mais sentido as pessoas buscarem por um vídeo numa rede social do que buscar em outro lugar. Mas esse dado do LinkedIn, por exemplo, é um dado que eu acho super importante, porque é a única rede social de trabalho, né? É a única rede social de negócios e que realmente funciona. Está começando a... É um oceano azul ainda, né? Oi? É um oceano azul ainda o LinkedIn, né? Assim... Como creator, como... Acho que pelo próprio propósito, né, o comportamento das pessoas ali dentro acaba sendo um pouco diferente. Lógico que tem os farofa, como tem em qualquer lugar, né? Faz parte o conteúdo farofa ali só para chamar atenção. Mas é a única rede em que as pessoas ainda tentam ser... ainda tem preocupação com a reputação. Se levam né? a sério. É uma boa afirmação. Ainda tem o resto da reputação ainda está lá. A dignidade. Uma preocupação exato, de manter a dignidade. Né? Uma coisa que eu acho muito legal do LinkedIn são os artigos colaborativos. Isso é um incentivo muito legal. Eles começaram a distribuir selos de especialista. Você é top voice social media, para quem contribui muito nos artigos colaborativos social media. Aí... Isso é legal porque isso incentiva de fato você criar conteúdo de valor ou contribuir para algum artigo colaborativo que responde a uma dúvida, a uma questão existente. E foi tudo criado pela inteligência artificial, os artigos colaborativos. Então a inteligência artificial vai identificando quais são as pautas mais importantes naquele tópico ou naquele nicho de social media e ele vai te perguntando, você quer contribuir com a sua opinião sobre... Será que tem melhores dias e horários para postar? A primeira impressão que eu tive disso foi, cara, precisa ter tempo para poder fazer isso. Mas a hora que eu vi, já tinha um enxame de gente fazendo. Eu falei, isso é tendência. E no final isso gera muito valor, né? Porque o conteúdo gerado no final é muito bom, né? Então, porque é colaborativo. Então você tem opiniões diferentes sobre o mesmo tópico. Então é isso que é legal. E aí a história do selo. Então é a cenourinha. Então a galera vai pela cenoura, não vai porque quer contribuir, né? Vai porque quer ganhar o selo para colocar lá. E de alguma maneira isso é quase que uma passagem para você ser top voice de fato ali no LinkedIn, que é o selo azul, que é o ápice da história mesmo, né? Então eu passei por todas essas fases lá, recebi. Esse ano eu sou top voice lá também no LinkedIn, mas o fato funciona. Colaborativo é uma rede mais interessante do ponto de vista de criação de conteúdo. Eles estão incentivando muito, já deixou de ser uma rede de procura de emprego há muito tempo, ainda não caiu a ficha de muita gente, mas já deixou. E é legal as marcas, as empresas entenderem que o conteúdo criado pelo seu próprio colaborador, então a gente fala de UGC, mas a gente pode falar de EGC, né, o Employee Generated Content, é também muito importante. Os diretores, as lideranças, os heads e tudo, eles são especialistas nas áreas deles. E se eles falarem sobre aquilo que eles sabem, vai atrair mais talento, vai atrair mais potenciais até parceiros, leads, etc., usando aquela plataforma. Só acho que ainda é muito caro lá o ad, lá ainda não tem uma taxa de conversão que ainda está muito Ninguém aceitável. consegue apresentar um case muito bem estruturado, cara, né? De até no TikTok funcionou. A gente já conseguiu fazer o TikTok ser bom para conversão, por exemplo, no Labs. A gente fez um puta case lá, entrou como case do TikTok, de geração de leads B2B. Eu sou suspeito para dizer, porque assim, quando você lida com um ICP muito, muito, muito específico, o clique no LinkedIn é 10 vezes mais caro. Só que no Google eu preciso gerar 100 cliques para tirar um lead qualificado. No LinkedIn eu gero 10 cliques para um lead qualificado. Então, no fim das contas, o meu custo por lead acaba sendo igual. Né? Então, para o B2B, para vendas complexas, para uma coisa muito qualificada, aquele custo alto ali acaba se justificando. Mas essa conta está fechando para você ou você não está fazendo... Ela ainda não fecha, porque o nosso ciclo de venda é muito longo. Mas a gente já tem cases ali de 2 ou 3 clientes que a gente tem acompanhado que a conta fecha. Então, mas tem muito branding lá, né? Tem, principalmente Big Techs, roda muito anúncio ali de branding e de evento. Eu tenho visto a conta começar a fechar, porque os eventos estão muito caros. Então, a hora que você roda a mídia ali, o Web Summit, por exemplo, está torrando uma grana no LinkedIn. Eu já pedi para não aparecer anúncio para mim 3 vezes, ele continua aparecendo. Porque o ticket do evento justifica, né? E aí o evento vendeu patrocínio,
dizendo que vai ter 40 mil pessoas lá. Então ele precisa botar 40 mil pessoas lá. E aí meio que o CAC que se exploda, né? É verdade. Xará, muito obrigado. Grande agradeço. prazer poder conversar contigo, trazer as visões, compartilhar um pouco de uma visão sensata e ponderada sobre o mundo social. Boa. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Charás. Ó, e aí você falou de mágica, deixa aqui a frase final, né? Não existe mágica, existe lógica. E é isso que é o papo aqui, né? A gente sempre buscar entender o que de fato é a lógica dessas redes sociais, mídias sociais, e parar de fazer o copy-cola, hackzinho. Assim como na vida não tem atalho, né? A gente vai aprendendo com os nossos testes. Então, no mínimo, teste e aprenda com seus próprios variáveis. Obrigado pelo trabalho que você está realizando, então, para o marketing. Eu que agradeço. Valeu demais. E se você chegou até o fim, né, deixa um comentário. Afinal, é o engajamento mais importante. Exatamente. Não é nem mais assinatura. Deixa o comentário.